Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você está acompanhando essa palavra hoje, mas a gente sabe que Deus não se limita a horário nenhum e Deus pode falar com a gente em qualquer horário, em qualquer lugar também. Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu imagino que você já esteja sabendo da nossa decisão de não abrir as nossas igrejas nesse mês de junho ainda. Depois a gente não sabe, a gente vai avaliar no final desse mês. Mas assim como a gente sabe que Deus pode falar conosco em qualquer horário, Ele fala conosco em qualquer lugar também. E a verdade é que não foi uma decisão muito fácil, não foi uma decisão comum também. Você olha para outras igrejas, praticamente todas elas estão abrindo de novo com uma série de cuidados, com uma série de restrições, a gente vai fazer isso um dia também. Mas aquilo que todo mundo faz, a gente decidiu não fazer agora. E a vida cristã é mais ou menos assim, uma série de coisas que todo mundo faz. Jesus chama a gente a não fazer. Assim como tem coisas que ninguém faz e Jesus pede pra gente fazer e coisas que parecem estranhas e malucas, mas é o chamado de Jesus. E eu quero entrar um pouco mais nessa conversa contigo hoje e explicar um pouco essa decisão. E para você entender também que foi uma decisão não de covardia, uma decisão não de fugir do problema, ao contrário, uma decisão de encarar o problema que a gente vive hoje e de seguir o chamado de Jesus, de obedecer Jesus, exatamente do jeito que a gente decidiu fazer. Uma palavra que está muito em moda nessas últimas semanas e que eu imagino que você já deve ter ouvido algumas vezes, é aquilo que é essencial. Tem governos municipais dizendo que essencial é uma coisa, o estadual falando outra coisa, o governo nacional falando completamente outra, e a gente fica se perguntando o que é essencial então, e aquilo que o governo diz que é essencial, então pode abrir agora, deve abrir, e todo mundo esperando essa decisão do governo de poder abrir os templos de novo, da gente poder se reunir mais uma vez, e a gente se fica meio que refém dessa decisão do governo, desses decretos que vão saindo e vão mudando cada pouco, e um fala uma coisa, outro fala outra, e quem que a gente obedece, e os decretos parece que acabam direcionando não só a nossa vida individual, mas a vida da igreja também. Eles falam alguma coisa sobre o que é essencial. E o que Jesus fala a respeito disso? Quando perguntaram para Jesus o que era mais importante, o que era de fato importante, qual foi a resposta dele? Eu te convido a abrir a sua Bíblia mais uma vez. Vamos abrir hoje lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 22, dos versículos 34 a 40. Um texto muito conhecido, muito simples. E que mais uma vez nos guia e nos dá a direção. Abre lá em Mateus 22, do 34 até o 40. Já tenho aberto aqui, facilita um pouco. Deixa eu ler contigo. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta numa outra conversa que eles estavam tendo, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Fariseus, saduceus eram grupos de sacerdotes daquela época, eram grupos bem contrários a Jesus, porque Jesus estava quebrando uma série de paradigmas e estava tirando a autoridade daquelas pessoas. No 35, então, um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Simplesmente isso. Quando perguntam para Jesus o que é mais importante, o que é essencial. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Todo o resto da lei, toda a prática, toda a caminhada cristã depende disso. Se a gente fosse resumir todas as leis, todos os mandamentos, tudo aquilo que a gente faz e deixa de fazer, ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é a vida cristã. Isso é essencial. E isso é o que nos dá um norte para a gente poder tomar as nossas decisões, seja como igreja, como comunidade, seja também como indivíduos, como pessoa cristã. E quando a gente pensa, o que eu preciso para amar a Deus? Onde que eu devo estar? O que eu devo fazer? A gente começa a se dar conta que não necessariamente
A gente precisa do templo para isso. A gente pode se perguntar e a gente pode divergir nas opiniões, e tem uns que vão falar uma coisa, tem uns que vão falar outra, mas quando a gente olha para a vida de Jesus, quando a gente olha para os primeiros discípulos, aqueles 12 apóstolos, qual que foi a caminhada deles? Qual que foi a maneira deles de amarem a Deus e amarem o próximo também? Jesus caminhou com aqueles homens por 3 anos, mais ou menos, 3 anos e pouco. E a gente olha pelas histórias que nesses 3 anos, Jesus foi com eles 3 vezes para o templo só. Eles tinham uma comunidade local, a sinagoga, como era chamada, mas o templo mesmo, o centro da fé, o encontro de todos aqueles que buscavam a Deus, eles estavam indo uma vez por ano só, como já era a prática daquele povo. E se Jesus fez isso, se Jesus que buscou a Deus, o Pai, de maneira perfeita, fez isso, talvez a gente consiga amar a Deus dessa maneira também. Mas aí a primeira pergunta que vem, tá, mas se dá para ir pro templo uma vez por ano, por que a gente estava indo até agora? Por que a gente insistia tanto, e eu digo, eu especialmente, batia tanto nessa tecla de ir todas as semanas, cada fim de semana vai, e vai faltar alguma coisa. A tua fé não vai estar legal se você vai faltar no culto de sábado ou de domingo. Por que a gente insistia nisso? Porque esse encontro que a gente tinha lá no templo era a maneira da gente amar um outro. Amar uma pessoa consiste basicamente em 2 coisas: fazer o bem para ela e querer estar junto dela. Se você ama alguém, você vai querer estar perto. Eu amo a Carol, minha esposa, e tem sido muito bom passar um tempo legal com ela. Isso faz parte do amar. Os nossos encontros, os nossos tempos de culto, todo mundo junto, lá no templo, seja aqui em Gaúcha, seja em Moarama, em Paranavaí, em Querência, é uma forma de amar as outras pessoas, é querer estar junto com elas. Às vezes a gente nem precisa fazer muita coisa, mas o simplesmente estar junto é bom. É uma maneira da gente expressar esse nosso amor e da gente celebrar a Deus juntos. Isso é tão bom. Mas lembra, amar é querer estar com as pessoas e fazer o bem a elas. E por mais que a gente queira estar junto com todo mundo agora, da gente poder se reunir, da gente poder matar a saudade, da gente poder se abraçar de novo, se a gente fizer isso agora, a gente pode não estar fazendo bem para os outros. Você já sabe, eu não quero ficar insistindo em toda essa questão da quarentena, do contato e do risco de contágio. E é verdade, na nossa região os números estão relativamente baixos quando a gente compara com o resto do Brasil. Isso tem sido muito bom e Deus tem nos protegido de maneira muito especial. Mas ao mesmo tempo você sabe, ou no mínimo você já ouviu isso algumas vezes, de que não dá para confiar nos números. Aqui em Gaúcha mesmo a gente teve 2 casos confirmados já, e é curioso como eles foram confirmados numa semana e na semana seguinte já uma pessoa se recuperou, outra pessoa faleceu. E quando a gente olha para as pesquisas dessa doença, leva muito mais tempo do que isso. Quanto tempo, aliás, essas pessoas estavam infectadas e não aparecia? Será que não tem mais pessoas aqui ao redor que estão com essa doença, de repente não tem sintomas, mas se a gente se reunir, se a gente ficar perto, se a gente ficar junto de novo, vai saber quantos não vão ser infectados. A Alemanha teve um caso assim esses dias, foi um país que cuidou muito e tomou uma série de medidas e realmente passaram muito bem por essa fase. A tal ponto que eles estão começando a reabrir, estão começando a voltar à rotina deles. E num dos cultos que foi feito com poucas pessoas, com todos os cuidados, num culto só, nem era uma igreja tão grande, 40 pessoas foram infectadas. 40 pessoas. Já imaginou se você infectasse esse povo todo? Você sabe quantos idosos, quantas pessoas enfermas a gente tem nas nossas igrejas? Você já pensou se aconteceu alguma coisa com essas pessoas? Os decretos, eles permitiram de novo a gente abrir a nossa igreja. Os decretos, eles nos dizem hoje o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Mas quando a gente olha para a lei de Jesus, para aquilo que ele nos chama, Jesus nos diz não exatamente o que a gente pode ou não pode. Jesus vai além disso, ele nos diz o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Paulo dizia que todas as coisas me são permitidas, tudo é lícito, mas nem tudo convém.
E a gente quer se importar com cada uma das pessoas. A gente quer seguir o exemplo de Jesus, que se importou com cada pessoa individualmente. Talvez você se lembre da parábola da ovelha perdida, quando Jesus se coloca na posição do pastor de ovelhas, guiando um grupo de 100 ovelhas, e uma delas se perdeu. Jesus deixa as 99 que ficaram lá, deixa elas no canto ali e simplesmente vai. E luta, e se esforça, e se dedica, e corre atrás daquela uma que se perdeu, não importa o que tenha acontecido, ele vai atrás, porque ele não admite perder uma que seja. Esse é o cuidado que Jesus tem com cada um de nós. Ele não se importa necessariamente só com um grupo como um todo, ou a quantidade de pessoas que vem. Ele ama você individualmente, ele te conhece pelo nome, ele conhece a tua história, e ele deu o próprio sangue por ti. E assim como Jesus não admite perder uma só pessoa, a gente não quer admitir isso também. E mesmo que o risco seja baixo, e tem gente que acredita nisso, tem gente que não, mas o risco existe. E é por causa desse risco, tão pequeno quanto for, que a gente não quer admitir a possibilidade de perder ninguém. Eu não admito a possibilidade de poder infectar outra pessoa. E talvez eu tenha, talvez não tenha, pode ser que simplesmente não apresente sintoma. Mas eu não conseguiria me perdoar se eu infectasse outra pessoa, se alguém ficasse doente por minha causa. Eu tenho o direito de voltar a me reunir em culto? Tenho. Mas o chamado de Jesus é pra gente não ficar olhando só para o nosso direito. É pra gente não ficar olhando só para o nosso próprio umbigo, é pra gente olhar para o nosso próximo também. Paulo tem uma história muito legal com relação a isso. Naquela época, no primeiro século ali, nos primeiros anos da igreja, do cristianismo, as pessoas tinham um problema muito sério no mundo romano, no império daquela época, de que não tinha mercado que vendia carne, não tinha açougue, e faltava carne naquele lugar. Mas não era exatamente uma questão da quantidade de carne que eles tinham, e isso que o povo judeu, os primeiros cristãos, eles gostavam muito de carne. Muito. Vocês sabem que eu sou gaúcho também, e churrasco faz parte da minha história. Mas eles não conseguiam comprar em qualquer lugar. Só tinha um lugar nas cidades daquela região que vendiam carne. E eram como que templos de outros deuses. A igreja era um pequeno grupo de pessoas misturado numa sociedade completamente diferente. Talvez não tão diferente do que a gente tem hoje. E carne só dava para comprar nos templos de outras religiões, no templo de outros deuses. No templo de Zeus, no templo de Artemis, no templo de vários outros deuses. E eram carnes dedicadas, eram carnes sacrificadas a esses deuses, aos ídolos. Você ir comprar a carne lá, você se torna parte daquele sacrifício, daquele ritual. E aí quando as pessoas largaram essas religiões e entraram na fé cristã, então veio o dilema, tá, mas eu posso continuar comprando essa carne? Eu não posso? Ela está dedicada a outro Deus? Imagina como se hoje a gente só pudesse comprar carne no terreiro. No terreiro que foi dedicado a outro espírito, a um ídolo. Você compraria? Você iria até aquele terreiro para comprar carne? Era esse o dilema daquela época. E Paulo diz que sim. Que sim. Porque toda comida é abençoada por Deus. Se Deus purifica, qual que é o problema disso? Mas tem um porém aqui. E eu quero ler contigo uma história. Você pode abrir a tua Bíblia se quiser também. Lá na primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios 8, esse capítulo, Paulo trata desse tema. E ali no finalzinho, Paulo fala sobre isso. Ali do versículo 9 até o 13, Paulo traz esse porém na história. A gente pode comer dessa carne, a gente poderia pegar lá, as pessoas têm esse direito, não tem problema. Contudo, versículo 9, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pois se alguém vir você que diz ter um conhecimento superior comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência e ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior de que eu sei que eu posso comer, que não tem problema,
se por causa desse conhecimento superior o irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo? E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Essa é uma história diferente, mas tem um princípio muito importante aqui, de que Paulo está falando de que eu tenho o direito, e eu sei que eu tenho o direito de fazer alguma coisa. Mas se isso fizer mal para algum irmão meu, o menor mal que seja, mesmo que seja só na consciência dele, eu nunca mais vou comer carne, eu vou abdicar do meu direito por amor do meu irmão. A gente tem o direito de voltar para os nossos templos, a gente tem o direito hoje de se reunir de novo, mesmo dentro da lei. A gente conseguiria fazer isso? A quantidade de pessoas que a gente tem nas nossas comunidades caberiam nos nossos templos? Toda a logística dá para resolver. Mas ainda assim, o risco de fazer tropeçar, o risco de fazer mal a um só que seja dos nossos irmãos. É por causa disso que a gente decidiu não fazer culto esse mês. Pode ser que mês que vem a gente abra de novo. Se a gente perceber que a situação está melhor, perfeito não vai estar. Perfeito vai levar muito tempo, a gente sabe disso. Mas enquanto a gente não tiver uma segurança mínima e poder oferecer essa segurança para cada uma das pessoas, a gente vai continuar assim. A gente vai continuar amando a Deus onde a gente está, mesmo que seja nas nossas casas. A gente vai continuar amando o nosso próximo, fazendo bem para ele e não fazendo mal também. A gente ama fazendo aquilo que a gente deve e não fazendo aquilo que a gente não deve. Para a gente poder terminar então, eu quero te dizer uma coisa. A nossa aplicação de hoje, o que eu quero que você leve para essa sua próxima semana? Fique em casa. Você já ouviu isso muitas vezes, de mim e de tudo que é lugar também, de gente que você respeita e de gente que você não respeita. Mas eu quero insistir contigo nesse ponto. Fique em casa o tanto que você pode. Eu sei que tem coisa que a gente precisa fazer fora. Carol e eu, a gente também. A gente precisa ir no mercado, a gente precisa resolver outras coisas. Existe isso. Mas você sabe muito bem quando que você precisa, quando que você está querendo fazer alguma coisa que você quer simplesmente, e quando você está abusando também. Quando você pode estar colocando outros em risco, quando você vai para a rua fingindo que está de máscara, está ali embaixo, aparece alguém e levanta de novo. Você sabe disso, eu não preciso te avisar. Eu quero encerrar com uma carta que Lutero escreveu na sua época. Ele passou por uma fase muito parecida, se você não sabe, e essa carta dele correu muito nas primeiras semanas da pandemia. Lutero passou pela peste negra ou peste bubônica, como muitos chamam também, um período tão ou mais difícil ainda que hoje. É estimado que mais ou menos 1/3 da população na Europa faleceu naquela época. 1/3. 1 em cada 3 pessoas que você conhece perderam a vida. E as pessoas não sabiam o que fazer. Lutero então escreveu um outro reverendo dando orientações daquilo que ele acreditava que era a caminhada de Deus. Lutero falando, deixa eu ler aqui contigo. Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, administrar remédios e a tomá-los. Era a medicina que eles tinham naquela época. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outros, e portanto causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará e eu terei feito o que Ele esperava de mim, e portanto não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Vejo que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada, nem insensata e não tenta a Deus. E de fato, Deus tem nos protegido e a gente não sabe de ninguém das nossas comunidades que está infectado até agora.
E Deus nos chama para colaborar com isso também. E não deixar que a nossa negligência possa fazer mal a outros ou a nós mesmos. Que Deus te abençoe nisso. Que Deus te abençoe e te traga paz com essa decisão. Eu sei que não é exatamente aquilo que a gente quer. Eu sei que a gente quer voltar e que a gente quer poder voltar ao normal e que a gente tá cansado disso tudo. É verdade. Mas ao mesmo tempo eu quero te alertar de uma coisa. Se você não acha que é possível amar a Deus, viver a sua fé onde que você está, sem os encontros no templo, eu quero te fazer uma pergunta. Onde que está a tua fé afinal? Se a tua fé está em Jesus ou se a tua fé está no templo, está naquele espaço? Porque em Jesus a gente não está limitado a espaço algum. A gente pode viver e buscar e encontrar a Deus onde quer que a gente esteja. Mesmo na tua casa, seja com a tua família, mesmo que você more sozinho, Jesus está ali cuidando de ti e te amando. A gente vai voltar para o nosso templo, a gente vai voltar para os nossos encontros, assim que for o melhor. Assim que essa for uma atitude de amor às outras pessoas, de amor a Deus também. Que Deus te abençoe. A gente está junto. Segue firme. E se você precisar de ajuda, se está sendo um momento difícil para você, pede ajuda. Eu vou colocar meu telefone aqui embaixo também. Você pode me chamar, tem outros irmãos da igreja com quem você pode conversar. Vamos continuar amando um ao outro da melhor maneira que a gente puder. Que Deus te abençoe mais uma vez. Amém.